E aí, beleza? Hoje vamos estar falando sobre mais um indicador, dessa vez o MACD, que é como eu falo. Algumas pessoas falam MACD, outras falam MACD, assim por diante. Eu falo MACD. Mas isso é o que menos importa, beleza? Aqui no Profit Chart, botão direito, inserir indicador. Temos aqui basicamente dois tipos de MACD, o histograma e o de linha. Eu vou mostrar aqui para vocês os dois, para vocês entenderem o funcionamento de ambos, né? Que eles são idênticos, para falar a verdade, tá? Olha só, olha só, a gente tem aqui no histograma essas barras, né? Que basicamente a gente tem uma linha 0, ponto 0, e ele pode trabalhar acima ou abaixo. Perfeito, basicamente isso. E aqui a gente tem o MACD de linha, que seriam as duas médias móveis e tal. Basicamente, seria o quê? A gente ter aqui, vamos lá, mais ou menos aqui, talvez, mais ou menos uma linha de corte no meio do nosso MACD de linha. Então, a gente pode perceber que, olha só, aqui está trabalhando acima, aí já começa a trabalhar abaixo, então a gente colocaria aqui. Seria mais ou menos isso. Olha só, a gente pode perceber que aqui está trabalhando em cima, aqui está trabalhando em cima. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não está perfeitamente o que ele realmente é, mas seria mais ou menos essa ideia. Olha só, aqui já está trabalhando embaixo, aqui está trabalhando embaixo. Então, no final das contas, a movimentação do MACD ele funciona da mesma forma, tanto no histograma quanto no gráfico, no MACD de linha. Tá? Aqui sobre configurações MACD de linha, a gente tem uma média longa, uma média curta, que basicamente ele fica trabalhando nos cruzamentos ali, né? Se a gente voltar até para o MACD de linha, vou deixar aqui também o MACD de linha, a gente fica aqui, ó, uma média rápida, uma média curta. E no caso do histograma, a gente tem esse sinal, que seria mais ou menos a linha de corte ali do meio, de 9 períodos. Então ele faz um cálculozinho ali por trás e tal, e acaba que o zero é esse carinha, esse parâmetro chamado sinal. Já que no, no MACD de linha, a gente não tem isso, só tem média longa e média curta, tá? Basicamente isso. E você pode estar se perguntando agora, Caval, como é que você trabalha com o MACD? Como é que você lê o MACD? E eu vou estar falando isso para você aqui, tá? De maneira bem simples, rápida e direta. Vamos lá. Eu particularmente gosto muito do histograma, tá? Mas fica a critério de cada um. E eu vou estar mostrando também como é que a gente pode ler o MACD de linha. Mas eu vou começar aqui pelo histograma para a gente pegar a essência da coisa e depois levar ali para o MACD de linha. Ó, basicamente, o que acontece? O MACD trabalhando aqui abaixo, ele está com a força vendedora, o MACD trabalhando aqui acima, ele está com a força compradora. Essa é a essência da parada, é a base. Só que eu trabalho um pouquinho diferente com o MACD. Eu basicamente procuro tendências, tá? Tendências. Vou remover todas essas linhas aqui para deixar mais limpo o meu gráfico. Que aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, aqui a gente tem uma região de suporte, né? Região de suporte, até no passado ali a gente pode ver que deu uma segurada. Mas é um fundo, é o que eu quero dizer. Isso é um fundo, beleza? Aqui a gente nós já temos um fundo mais alto, um fundo mais alto, podemos fazer isso daqui, certo? LTA, simplesmente um LTA, a gente sabe traçar um LTA, né? Fundo, fundo, temos um fundo mais baixo, então a gente traça essa LTA, fundo aqui mais baixo, fundo mais alto, precisamos só de 2 pontos para traçar essa LTA, tal, pá, traçamos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, vou voltar aqui, né? A gente tem essa LTA, temos aqui esses dois fundos, né? E o que é que a gente tem aqui, tá? O que é que nós temos aqui? Temos aqui um ponto a região do MACD, trabalhando nessa região aqui, certo? E temos essa outra região do MACD trabalhando aqui mais abaixo, tá? Então,
o preço ele está mais sobrevendido aqui do que aqui, segundo o nosso MACD histograma. E o que isso dá para perceber? Que aqui está mais alto. Vou tirar um pouco do zoom agora. Aqui está mais alto e aqui está mais baixo, obviamente. Então a gente tem aqui uma espécie de, não vou falar LTB, vai, mas temos uma linha aqui baixista, tá? Uma linha baixista, onde o MACD está mais alto aqui, o MACD está mais baixo aqui, e no nosso gráfico ele está o inverso, então a gente tem uma diferença aí de movimento. Meu gráfico está altista, meu MACD aqui está baixista, aqui está mais sobrevendido do que antes. O que dá para interpretar com isso? Que aqui pode ser um excelente ponto de compra, porque a galera já colocou muito para baixo aqui, segundo o nosso MACD, e a gente está numa tendênciazinha de alta, está subindo, está vendo um contexto geral, está aqui no ex-topo, fazendo um possível fundo, né, se eu voltar um pouquinho aqui para trás, fazendo um possível fundo, então tem uma grande probabilidade do preço romper, por exemplo, essa máxima aqui desse martelo, tá? Aqui é uma leitura de um contexto, ó, já foi um topo anterior, rompeu esse topo e agora está batendo exatamente onde era a região do topo. E é uma coisa que a gente já viu no passado, aqui nas aulas passadas, é que resistência rompida, caso volte, tende a virar um suporte. Simples assim. O que aconteceu? Resistência, rompeu a resistência, fez o pullback, voltou. O que é que acontece aqui? Tende a virar um suporte. E o que é que o nosso MACD está falando aqui? Olha só, aqui está uma área sobrevendida, maior do que no fundo anterior, que o fundo anterior, inclusive, era mais baixo. Como é que pode estar mais sobrevendido num movimento mais alto, tá? Então, existe uma divergência, a gente vai estar operando aí a famosa divergência, onde a gente vê, nós vimos aqui, nós conseguimos enxergar que basicamente temos uma região de fundo, uma região de outro fundo, só que mais alto, e o MACD fazendo uma divergência. Aqui a gente busca uma compra, tá? E o que acontece? Pá, 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 vai-se embora. Vai-se embora. Tá? Então, basicamente, uma forma de operar MACD é dessa forma, que eu particularmente gosto muito, que são as famosas divergências. Maravilha, deu para entender tranquilamente, né? Tranquilamente. Vamos ver aqui. Ó, aqui já está. Temos uma possibilidade de um fundo, né? LTA também, mas a gente não tem uma divergência aqui. Aqui o fundo estava mais alto, então vamos passar. Aí aqui já tá interessante, olha só. Olha só. Aqui está nessa região, aqui está mais embaixo. E aqui está mais em cima ou praticamente no mesmo ponto. Está no mesmo ponto, vai. Está no mesmo ponto. Então a gente tem uma divergência aqui, ó. O nosso MACD está dizendo que essa região está, nesse momento, mais sobrevendido do que o outro fundo. Então aqui é um bom ponto de estar comprando. E olha só o que acontece, né? Faz esse movimento aqui de 9% de alta. Aí bateu novamente aqui, já não está mais tão sobrevendido. Aí já não fica tão interessante. Mas mesmo assim foi, mas de qualquer forma não seria um ponto de entrada. Vou tirar um pouco o zoom. Aí o mercado ali deu uma lateralizada, tal, fez essa explosão para cima. Então a gente vê aqui, vamos ver se ele faz algum fundo. Olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha só, aqui a gente tem esse fundo, temos aqui essa região do MACD, temos aqui a possibilidade de um novo fundo, né? E o MACD trabalhando mais sobrevendido do que o fundo anterior. O que acontece? Pá, 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 e vai-se embora, né? Caval, vai funcionar 100% das vezes? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar super explícito. Não vai funcionar 100% das vezes, mas fazendo um bom gerenciamento de risco, a assertividade ela vai girar em torno de 50, 60, 70%. Tá? Vai girar em torno disso daí, dependendo do ativo, dependendo do tempo gráfico, dependendo aí das filtragens que a gente for fazendo. Caval, como é que eu posso fazer uma boa filtragem?
Uma boa filtragem é basicamente pegando essas regiões de suporte e resistências LTAs e LTBs. Pronto. Essas são as formas de filtro. Aqui a gente trabalhou buscando compras, né? Como é que seria uma possibilidade de venda? Tá. Vamos ver aqui como esse ativo está em tendência de alta claríssima, né? Que é a Magazine Luiza. Fica até um pouco difícil tá pegando vendas contra a tendência. Mas deixa eu ver aqui, vamos ver alguma ação com movimento em algum momento baixista, tá? Vamos ver aqui. Pronto, aqui a gente tem um LTBzinho. Temos aqui um movimento de baixa. Vamos lá. Aqui e tal. Deixa eu ver esse topo. Tá trabalhando na mesma região. Não daria entrada para mim. Aqui. Pronto, aqui já pode ficar interessante. Já é interessante. Por quê, tá? Porque, olha só. A gente tem essa região desse topo. Aqui. Temos aqui o MACD trabalhando nessa região. Depois ele faz um outro topo na mesma região, só que o MACD já está para baixo, né? Aqui a gente está trabalhando não mais com a divergência, né? Mas a favor de um possível movimento de continuação de baixa. Eu não sou muito fã desse tipo de padrão, mas vamos lá. Deixa eu achar um padrão aqui que eu gosto bastante. Que no caso aqui ele teria, deixa eu ver, tá, pá, pá, pá. Aqui tá, pá, pá, pá. Não. Não vejo nenhum ponto interessante. Não vejo nenhum ponto interessante. Vamos buscar aqui alguma outra ação que tenha exatamente o padrão que eu gosto para estar operando vendido. Vamos lá. Lembrar de uma ação que esteja em tendência de baixa. Sambi 11, de jeito algum. Light 3, não. E GTA. GTA está em tendência de alta. Outro 3. Fazer o seguinte, o GPA 3 acho que estava em tendência de baixa, estava em tendência de baixa. Aqui pode ser até um ponto interessante. A gente tem uma região de resistência, tá? Aqui a gente tem uma região de resistência ainda. Só que o que acontece? O que é que acontece? Aqui está mais sobrecomprado. Aqui está mais sobrecomprado. Deixa eu dar uma ajustada aqui assim, pronto. Ó. Esse topo está mais baixo que esse, né? Esse daqui está mais alto que o anterior. E aqui no gráfico, graficamente, a gente pode perceber que a região de topo está igual. Então aqui a gente buscaria uma venda, aí um movimento aí de cerca de 9%, 8,5%. Beleza, maravilha. Basicamente, eu leio o histograma, o MACD histograma dessa forma. Vamos aqui para o MACD de linha. MACD de linha. Então a gente tem o que aqui? A gente tem aqui um movimento altista. Ó. Movimento altista. Voltando lá para a Magazine Luiza. Vamos ver aqui possibilidade de uma compra. Acho que foi aqui, pronto, foi aqui. Essa daqui a gente tinha visto
Não, não foi aqui, pronto. Não, não foi. Foi essa. Perfeito, perfeito. A gente tem aqui esse ponto aqui mais alto do que esse ponto. Aí aqui a gente busca uma compra, né, que foi o do MACD histograma. Então basicamente é isso, basicamente é isso. Só nos resta identificar esses pontos de divergência, né? Só basta, na verdade, identificarmos esses pontos de divergência e estar operando elas de maneira tranquila, de maneira simples e de maneira bastante eficiente também.